Vovó revela a vingança secreta que transformou para sempre sua vida de velhinha sofrida. Lúcia Alvarenga estava prestes a reescrever sua história. Aos 74 anos, bateu o olho na antiga casa de sua infância e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa era um fantasma de memórias, lembranças dolorosas de um irmão, Augusto, cujos sussurros a atormentaram desde a infância. Cada canto estava impregnado de sua presença opressora, como se as paredes estivessem envoltas em sombras. Mas agora, aquilo tudo poderia mudar. Com um gesto ousado, Lúcia decidiu comprar o lugar em que tanto sofreu, mas que também abrigaria uma nova esperança. A casa tinha os mesmos azulejos de outrora, azuis e brancos, agora desgastados. O jardim, antes descuidado, tinha se transformado numa selva de ervas daninhas. Mas Lúcia viu, além do caos, um lugar perfeito para florescer. O plano? Criar um santuário de cura, um refúgio para aves ameaçadas. E quem sabe, jovens que também carregassem traumas. Enquanto um baú antigo atraiu sua atenção, como se estivesse esperando que Lúcia o descobrisse. O caderno de capas desgastadas revelou segredos que pensava ter enterrado, mas que agora ressurgiam como fantasmas inquietantes. O que estava escrito lá era um emaranhado de histórias que envolviam Augusto e suas maldades. Cada palavra trouxe de volta aquele nó na garganta, a mesma dor que ela jurara esquecer. Enquanto folheava as páginas amareladas, Lúcia sentiu o peito apertar. As revelações eram mais impactantes do que esperava. Eram relatos de vingança, planos que Augusto havia arquitetado secretamente. Sua infância foi marcada por um irmão que não bastava em maldade. Ele era maligno em suas jogadas. Agora, quantas lágrimas e tristeza não tinham sido despejadas à toa? Ela parou, respirou fundo e olhou pela janela. O sol da manhã iluminava o jardim, plantando uma luz sobre o que antes era apenas um viveiro de dor. Enquanto o vento suave batia em seu rosto, Lúcia percebeu que precisava escolher. Afinal, descobrir os segredos de seu passado não seria apenas sobre si mesma. Era, sobretudo, um chamado para libertar aqueles que a rodeavam. Mas até que ponto a verdade poderia curá-los? A necessidade de encontrar respostas pulsava em suas veias. O velho baú agora era um testemunho. Agora ouvia vozes, não só a dela, mas de todos aqueles que tinham sido tocados pelas sombras de Augusto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia estava ali, perdida em devaneios, quando o sol da manhã começou a aquecer seu rosto. O peso do passado ainda lhe pesava no coração, mas havia uma nova luz no ar, uma promessa de mudança. E justo quando pensava em tudo isso, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso veio do andar de baixo,
como um trovão que ecoava entre as paredes da casa. Assustada, ela se virou abruptamente. O caderno escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estalo. O que poderia ter causado aquele ruído? Lúcia hesitou, mas algo dentro dela a empurrou a explorar. Com o coração acelerado e as pernas tremendo, ela desceu as escadas rangentes. A cada passo, o barulho ecoava em sua mente como um alerta, levando-a a pensar no que mais poderia estar escondido naquela casa antiga. Ao abrir a porta da sala, um frio arrepio passou por ela. O quadro que havia pendurado na parede. Havia uma carta enorme e amarelada, à beira da lareira apagada. Lúcia se aproximou. O cheiro de papel velho a envolveu. Sob uma luz fraca, ela começou a ler as palavras que pareciam estar esperando por ela. A carta, escrita com uma caligrafia firme, revelava segredos que ela jamais imaginara. Para seu horror, as primeiras linhas falavam sobre um plano, algo que Augusto havia tramado em pessoas que ela conhecia bem. Mencionava um nome que a fez gelar: Clara, sua melhor amiga da infância. Aquelas palavras a golpearam como um punho no estômago, trazendo à tona um mar de lembranças e sentimentos confusos. A vingança não é só sua, irmã. Clara e eu planejamos isso desde o início. Dizia a letra com uma frieza que lhe tirou o ar. O passado fez uma sombra sobre o presente. Lúcia se lembrou de Clara, sempre ao lado de Augusto, rindo e armando planos que pareciam inofensivos naquela época. Ela não via o que estava realmente acontecendo. Ela começou a juntar os pedaços e cada linha a deixava mais apática. Como poderia Clara, a amiga que sempre a apoiou, ter participado das maldades de Augusto? Lúcia sentiu um nó na garganta. A raiva começou a ferver dentro dela novamente. O que mais ela não sabia? O que mais a sua amiga havia escondido? Então a voz de um homem ecoou do fundo da casa. Quebra esse silêncio como um raio. Lúcia, você precisa saber a verdade. O coração dela disparou. Ela reconheceu a voz. Era Carlos, o velho jardineiro que trabalhara para seus pais e que sempre fora um aliado discreto nos momentos difíceis. Sem pensar duas vezes, Lúcia correu em direção à origem da voz. Ao chegar à cozinha, encontrou Carlos de pé, com a expressão aflita. A casa guarda mais segredos do que você imagina, ele disse, a voz tremendo. O que Augusto fez não foi só nas sombras. Clara começa a fumar. Ela tinha um papel crucial. E você, Lúcia, pode estar em perigo. O que você quer dizer? A voz dela era quase um sussurro. A realidade parecia se desmoronar ao seu redor. Carlos puxou uma velha caixa da prateleira, revelando fotos e documentos antigos. Quando a caixa se abriu, uma onda de imagens chocantes tomou forma. Clara, junto de Augusto, numa viagem. Sorrisos entrelaçados em momentos assustadoramente íntimos. Você precisa decidir agora, Lúcia. Se você não agir, mais segredos serão revelados e podem a busca por respostas se tornar uma corrida contra o tempo. Mas até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdadeira face de sua amiga? Em meio à dor e ao choque, a única certeza era que o passado não estava realmente enterrado e o futuro parecia mais incerto do que nunca.
Enquanto as palavras de Carlos ecoavam na cozinha, Lúcia sentiu seu coração disparar. A tensão no ar era palpável. Seus pensamentos giravam como um redemoinho. O que Augusto fez não foi só nas sombras. Clara, ela tinha um papel crucial. O passado estava de volta e a fraqueza se convertia em uma força quase palpável. Carlos parecia hesitante, mas suas expressões denunciavam a urgência. Você precisa saber, Lúcia. A verdade pode custar muito. Ele abriu os olhos, como se visse algo muito além do que os outros podiam. Clara não é apenas uma amiga. Ela é parte de algo muito maior. Lúcia franzia a testa, dúvidas e o medo pulsando dentro dela. Do que você está falando? O que mais está escondido? Sua voz estava quase elevada. Ela precisava de respostas, e essa conversa estava se curvando mais para o terror do que para a cura. Carlos respirou fundo e fez um gesto que parecia trazer todo o peso do passado. Clara não estava sozinha. Ela e Augusto não tramaram apenas contra você. Aquele baú estava cheio de segredos sobre um plano que incluía você, de forma que você nunca poderia imaginar. Ele parecia perder as palavras a cada frase. Havia outras pessoas, Lúcia. Não foi apenas Clara. Havia um grupo. O mundo de Lúcia desmoronava como um castelo de cartas. Um grupo? Que tipo de grupo? O que eles planejaram? Sua voz tremia agora. Coisas que antes diziam não fazer sentido, agora vinham à tona como uma onda feroz. Foram coisas terríveis, Lúcia. Não é apenas sobre traição ou vingança. É sobre poder e controle, sobre um legado sombrio. Augusto não era apenas malvado. Ele era parte de uma seita que se achava acima de tudo. Clara, por sua vez, a usou como peão. Carlos falava rápido, sua expressão agora como uma bússola indicando um caminho obscuro. Nesse momento, o chão parecia desmoronar sob os pés de Lúcia. Como assim, peão? O que Clara ganha com isso? A confusão se tornava uma dor aguda. E então, a porta da cozinha explodiu em uma batida brutal. O coração de Lúcia parou. Um homem alto e sinistro entrou, seu olhar insensível como um abismo. Carlos, já chega. Você não deveria estar lhe contando isso. A ordem não pode saber que você abriu a boca. Era uma voz que ecoava como um grito surdo. O homem tinha um ar de autoridade que a congelou. Lúcia tremia, seu corpo paralisado pela adrenalina. Que ordem? Quem é você? O medo a fez parecer uma criança novamente. O homem se voltou, e suas feições estavam tão bem definidas que qualquer um diria que ele é o oposto da luz, uma verdade visceral que exigia ser enfrentada. Eu sou alguém que sabe mais do que você pensa, Lúcia. Ele fez uma pausa e aproximou-se. E se você não se calar, não só a verdade sobre Augusto será revelada. Tudo o que você conhece pode acabar aqui e agora. O olhar dele era uma tempestade, uma ameaça. Carlos fez um movimento rápido para Lúcia, colocando-se de pé entre os dois. Nós não estamos aqui para você intimidar. Lúcia precisa saber a verdade, e você não virá impedi-la. As palavras de Carlos cortaram o ar pesado, mas a tensão transformou-se em um momento de pânico. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, de quem tinha um plano diabólico em mente. Você tem certeza que quer isso, Carlos? O que você acha que isso irá trazer? O sofrimento? Ou será sua própria ruína? Lúcia sentia a pressão aumentando. O passado, as ameaças. As verdades escondidas agora corriam juntas em uma tempestade em seu interior. Carlos estava perto.
os olhos apurados como se uma batalha interna estivesse prestes a eclodir. A incerteza permeava o ar. Lúcia olhou para Carlos. A necessidade de compreender sobrepôs sua confusão. Que foi isso? O que mais você e Clara estão escondendo de mim? A dúvida agora era uma sombra assustadora, crescendo a cada instante. Lúcia, eu prometi proteger você, mas agora você está mais perto do que pensa de uma verdade que pode destruir tudo o que nós conhecemos. Um frio intenso percorreu a espinha de Lúcia. O futuro, que parecia um caminho de cura, agora se transformava em um terreno cheio de armadilhas. O que ela fazer? E o que realmente estava por detrás de Clara? A verdade estava mais próxima, mas o custo poderia ser maior do que ela poderia imaginar. O silêncio na cozinha era quase ensurdecedor. Lúcia olhava diretamente para Carlos, esperando uma explicação que parecia não vir. A tensão entre eles havia atingido um ponto insustentável. Ele estava falando da Clara. E do que mais? O que significa tudo isso? Suas palavras saíram mais rápidas do que pensava. Carlos parecia pressionado, mas a expressão dele era de determinação. Lúcia, precisamos sair daqui agora. Não é seguro. Eles podem voltar a qualquer momento. Ele puxou-a pelo braço, mas ela hesitou. O medo e a confusão a paralisavam. Carlos, me explique! O que você está escondendo? Então, tudo aconteceu em um segundo. Um estrondo vindo da porta da frente. Alguém estava arrombando-a. O coração dela disparou. Carlos olhou para a saída, depois para Lúcia, e num ato de instinto, empurrou-a para trás de uma mesa. Fique aqui, não se mova. Ele se posicionou à frente dela, como um escudo. O barulho da porta se abriu, com um estrondo, e um grupo de homens entrou, todos eles com olhares frios e determinados. Carlos, você não deveria ter falado, gritou um deles, um homem com cabelos grisalhos e uma cicatriz na bochecha. A tensão crescia. A sala parecia menor à medida que eles se aproximavam. Qual é o próximo passo, Carlos? Hoje você vai descobrir que não pode escapar da verdade. O homem brandia um objeto na mão e Lúcia prendeu a respiração, o peito apertando com a iminência do perigo. Carlos, com determinação, respondeu: Eu não vou deixar que você a machuque. Ela tem o direito de saber a verdade. Você não pode mantê-la na escuridão para sempre. Nesse momento, Lúcia não conseguia se mover. Sentia que qualquer movimento poderia desencadear uma tragédia. Mas algo dentro dela estava começando a se acender. A verdade? Qual verdade? Gritou, sua voz cheia de desespero. O homem com a cicatriz olhou para ela, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. Oh, Lúcia, a verdade é muito mais complexa do que você imagina. Você sempre foi um peão, um espetáculo para o que estava para acontecer. Você e Clara eram peças de um jogo que vai muito além de sua compreensão. Neste momento, uma onda de choque atravessou Lúcia. O pensamento da amiga se alinhava com o que Carlos havia dito, mas em um grau muito mais profundo. O que quer dizer com isso? O que eu e Clara temos a ver com isso? Sua voz tremia agora. As palavras quase eram um sussurro, mas carregavam um peso imenso. Clara é parte fundamental do que está por vir, Lúcia. Você está no centro disso, em um teste que nem imaginava que faria, disse o homem, avançando ainda mais. Houve um grito agudo que veio de fora, o som de vidro quebrando, e todos na sala congelaram. Era Clara! O mundo de Lúcia desabou e uma dor aguda a atravessou. Como Clara poderia estar envolvida?
A amizade que elas tinham parecia um eco distante, um devaneio moldado pelo que estava acontecendo. Carlos percebeu a mudança na luz do rosto de Lúcia e imediatamente gritou: Não! Não a deixe sozinha! Vá, Lúcia! Descubra a verdade! Você precisa saber! Antes que pudesse raciocinar. O caos na cozinha se intensificou. O homem da cicatriz avançou para cima de Carlos e um golpe forte ecoou pela sala. A energia encheu o ar e Lúcia sentiu que o chão sob seus pés estava começando a sumir. Ela viu tudo em câmera lenta. Carlos lutando contra os homens, enquanto o ar se tornava espesso e carregado. A lembrança de sua infância, as brincadeiras com Clara, tudo aquilo parecia tão distante. E então, a verdade a atingiu como uma tempestade. Uma das portas posteriores se abriu e tudo ficou ainda mais confuso. Uma figura encapuzada entrou, atacando com movimentação rápida e precisa. Havia algo familiar naquela silhueta. O choque fez o coração de Lúcia disparar novamente. Você! Gritou Lúcia. Ao reconhecer a voz, e seu corpo paralisou. Era Clara, mas a forma como ela se movia, a intensidade em seu olhar, era como se ela fosse uma estranha. Por que você está fazendo isso? Lúcia era só um grito de dor e confusão. O que está acontecendo? O clima mudava a cada segundo. Os homens trocaram olhares confusos, mas Clara avançou, sem hesitação, em direção a Lúcia. Eu vou te mostrar a verdade, Lúcia. Está na hora de você finalmente entender. Sua voz tinha uma determinação assassina. O pânico invadiu Lúcia. A verdade? Você é uma traidora! Você estava com Augusto! A revelação pairou no ar, pesada como uma rocha. Clara sorriu de maneira enigmática, carregando um segredo que poderia desmoronar tudo ao seu redor. Na verdade, você nunca soube o verdadeiro jogo que estava jogando, Lúcia. Sempre fomos parte dele. E naquele momento, as peças começaram a se encaixar. A verdade estava mais próxima e mais escura do que Lúcia poderia imaginar. O que estava em jogo? O que mais existia por trás das sombras? O passado e o presente estavam em uma colisão prestes a explodir. E Lúcia deveria escolher entre o que conhecia e o que poderia se tornar. A tensão entre Lúcia e Clara estava palpável. O olhar determinado de Clara, agora mais intenso, a fazia parecer uma estranha. A verdade está muito além do que você imagina, Lúcia. Sempre estivemos jogando um jogo e você nunca percebeu. Que jogo? Lúcia mal podia acreditar no que ouvia. A desilusão a deixava tonta. Você se uniu a Augusto? Por que você participou disso? As lembranças de uma amizade, construídas com carinho e risos, eram agora só fragmentos doloridos. Porque isso era necessário. E se precisava acreditar que estava segura, Lúcia. Precisava ser a isca. O coração dela disparou. Isca? Para quê? Para os planos de Augusto. Ele nunca quis apenas te machucar. Sempre quis algo maior. O jeito como Clara falava, uma calma gélida no meio do caos, a fez sentir um frio na espinha. O tempo parecia parar, enquanto cada palavra de Clara deixava Lúcia em estado de choque. Você fala como se fizesse parte disso, gritou, a raiva e a dor se entrelaçando em sua voz. Você não é mais minha amiga! Você é uma traidora! E se eu lhe dissesse que você é a chave de tudo isso? Você carrega um legado que desconhece. Clara se aproximou, os olhos agora parecendo penetrar sua alma.
Se você soubesse o que está prestes a acontecer, nunca teria conseguido encarar. Um rugido de vozes e uma agitação se aproximavam de fora. O grupo de homens que havia entrado na cozinha agora parecia se agitar, como se esperassem algo. Lúcia teve certeza de que o momento estava prestes a se transformar em uma tempestade. O que você sabe que eu não sei? Você é mais forte do que pensa, Lúcia. Sempre foi. Mas essa força é o que eles querem. O olhar de Clara estava enigmático e a frustração de Lúcia crescia. Quem são eles? Mas antes que Clara pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta da cozinha se abriu violentamente e uma figura encapuzada entrou, desferindo um golpe que fez um dos homens cair no chão. O ar estava cheio de gritos e confusão. Lúcia sentiu seu coração parar. Era uma mulher ágil e implacável. Saiam do caminho! Lúcia, venha comigo! Sua voz soava familiar de alguma forma. Lúcia sentiu um impulso visceral, mas não sabia se deveria confiar. Quem é você? Gritou, sem conseguir desviar os olhos da cena caótica. Por que você está aqui? A mulher puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez Lúcia congelar. É a sua mãe. Você não deveria estar aqui, Lúcia. Há muito em jogo. Os olhos dela estavam cheios de uma profundidade que desafiava o tempo. Como é possível? Você tá... Lúcia estava tão atordoada que mal conseguia formular as palavras. Você se foi. Fui, mas parte de mim nunca deixou você. O que Augusto e Clara planejam, estou tentando impedir. A determinação na voz da mãe era inabalável. Mas agora você está no centro. Você é a única que pode quebrar o ciclo. No calor da confusão, Clara olhou para Lúcia, uma expressão de horror se espalhando por seu rosto. Você está se aliando a ela? Sua mãe estava no plano o tempo todo. Plano de quê, Clara? O que você e Augusto queriam de mim? A confusão começou a virar pânico, como tudo aquilo se entrelaçava em um emaranhado. É hora de você descobrir. A mulher se virou para os homens, que começavam a se aproximar novamente, e gritou: Vão embora! Não vou deixar que levem minha filha! A intensidade do momento fez Lúcia querer gritar. Tudo estava girando. Revelações e mais revelações, enquanto a verdade se apagava em meio ao caos. O que significava isso tudo? Sua mãe estava aqui, mas o que ela realmente queria? Havia uma conexão mais profunda, algo que pressionava Lúcia a se mover. Então, em um movimento inesperado, um dos homens lançou um objeto contundente na direção de Lúcia. Ela mal teve tempo de reagir. O impacto fez tudo tremer, e a sala explodiu em um turbilhão de gritos, confusão e sombras. A última coisa que Lúcia viu foi o olhar de sua mãe, firme e cheio de esperança, mais distante do que nunca. E a última pergunta ecoou em sua mente. Qual era a verdade oculta que todos queriam manter em segredo? Ela sentiu a escuridão tomando conta quando a cena começou a desaparecer. O que mais estava por vir? A última imagem de sua mãe ficou gravada nos olhos de Lúcia, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. O impacto do corpo atingindo o chão ecoou como um trovão. O homem da cicatriz empurrou Carlos para o lado e a confusão tomou conta da cozinha. Uma briga absurda parecia prestes a estourar, enquanto todo o resto se tornava um borrão, um eco distante. O que você quer de mim? Lúcia gritou,
sua voz tremendo, entre o pânico e a coragem. Clara tinha um sorriso enigmático no rosto, mas sua expressão era sombria. Você não entende, Lúcia. Você foi escolhida. Escolhida para quê? O caos aumentava, gritos misturando-se nas sombras da cozinha. O som do vidro quebrando, corpos se embaraçando. Lúcia mal sabia se deveria confiar em Clara ou se esconder. O instinto de sobrevivência começava a falar mais alto. Ha! Como você é ingênua! Então o homem da cicatriz se virou para Lúcia, um brilho de desdém em seus olhos. Você e sua mãe sempre estiveram no centro de tudo. Sempre foram parte de um experimento, um legado materializado. Uma vertigem tomou conta dela. Um experimento? Que legado! Lúcia não conseguia processar tudo aquilo. As palavras pareciam um eco, um pesadelo se desdobrando sem controle. Sim, Shanta, você pensa que isso é apenas sobre Augusto? Isso vai muito além. Havia um plano que seu pai, antes de morrer, traçou em conjunto com Augusto. E sua mãe, bem, ela estava envolvida até o pescoço. A verdade carregava um peso imenso. Pantufas de pavor tingiam suas entranhas, enquanto a revelação ecoava em sua mente. Papai? Ele estava nesse jogo? E mamãe, envolvida com tudo isso? As lembranças da infância se misturavam com um horror crescente. Lúcia sentia que o chão estava abrindo sob seus pés. Eles eram os líderes, parte de uma seita que controla tudo. E você é a chave. Com seu sangue, eles podem finalmente completar o que começaram. O tom do homem era quase um canto diabólico. Clara estava ali, assistindo, o olhar fixo em Lúcia, como se esperasse uma reação. Você sabia? Lúcia se virou para Clara, seu coração pulsando em ritmo acelerado. Você sabia que tudo isso estava acontecendo? Eu não sabia tudo, Lúcia, mas eu participei do plano porque eu tinha que me proteger. Eu não quis espoia. Os olhos dela estavam ardendo de emoções conflitantes, mas o veneno do desespero se misturava com arrependimento. O homem com a cicatriz avançou, uma expressão de triunfo em seu rosto. Agora você entende. O seu futuro já foi escrito. Não há escapatória. Ele se virou, dando as costas, e foi nesse momento que tudo mudou drasticamente. A cozinha tremeu novamente, mas dessa vez não foi por causa de um ataque. Uma luz ofuscante surgiu, uma esfera brilhante que flutuava até o centro do ambiente. O homem hesitou e todos os olhares se voltaram para a fonte de luz. Era como se algo antigo e poderoso estivesse despertando de seu sono profundo. Não! Saia da frente, Lúcia! Carlos gritou, mas seu aviso chegou tarde demais. A luz explodiu em faíscas e um som ensurdecedor dominou a cozinha. O impacto foi imediato. Ele a atingiu como um raio e tudo ao redor parecia se desvanecer. Quando Lúcia abriu os olhos novamente, estava sozinha. A cozinha havia desaparecido. Os gritos se silenciaram e tudo estava envolto em uma bruma densa. Não havia Clara, não havia Carlos, nem mesmo aquele homem de cicatriz. A escuridão parecia pulsar, mantendo seus segredos guardados. Vocês achavam que podem escapar? Uma voz ressoava nesse vazio, etérea e ameaçadora. Era como se o próprio espaço estivesse vivo, um reflexo do que ela sempre tentou evitar.
O coração de Lúcia disparava em seu peito. A verdade agora mais distante do que nunca. O jogo continua sem você, Lúcia. Uma onda de desespero a assolou. O que tinha acontecido? O que aquilo significava? Ela foi jogada para fora da realidade que conhecia. E agora, o que seria dela? Você precisa escolher. A voz parecia vir de todos os lados. A única certeza que restou foi que esse pesadelo estava apenas começando. E as consequências de suas escolhas seriam mais profundas do que ela poderia imaginar. A escuridão pulsava ao redor de Lúcia, e a voz que ecoava parecia uma sentença, um aviso que ela não queria ouvir. O jogo continua sem você. E de repente a bruma se dissipou, revelando uma paisagem surreal. Não estava mais na cozinha. O ambiente mudara. Ela se viu em um grande salão, iluminado por candelabros que balançavam suavemente, como se dançassem com o vento. O chão de mármore estava coberto por tapeçarias antigas. Mas o que mais a deixou paralisada foram as pessoas ao seu redor. Estranhas, conhecidas, silhuetas que se entrelaçavam em murmúrios. Todos a observavam. Sentiu um arrepio na espinha. Lúcia! Uma voz familiar atravessou o ar como um raio. Era Carlos, ali, mas extremamente diferente. Vestido de maneira formal, havia uma aura de autoridade em sua postura. Você precisa entender que está em perigo. Neste instante, percebia que cada pessoa naquele salão tinha um olhar carregado de satisfação, como se estivessem esperando por algo. Havia um alvoroço, como se estivessem prontos para a revelação. O que está acontecendo? Lúcia gritou, a inquietação crescendo. Por que vocês estão aqui? Carlos avançou em sua direção, o olhar ansioso, mas determinado. Você precisa escutar. Clara não é quem você pensa que é. Ninguém é. A verdade ecoou em sua mente. Você está errado, meus sentimentos a respeito dela, tudo o que vivemos, Carlos. Mas a certeza começava a fraquejar sob a pressão das palavras dele. Você precisa conhecer a verdadeira Clara. Carlos gesticulou para o fundo do salão, onde uma figura se destacava. Gradualmente, a pessoa se aproximou. Lúcia segurou a respiração. Era Clara, mas não a Clara que ela conhecia. Os olhos dela eram frios, e um sorriso cruel se desenhava em seus lábios. Ah, Lúcia, sempre tão ingênua. Que está acontecendo? Lúcia sussurrou, a garganta seca, o coração batendo descompassado. Carlos me traiu. Clara riu, um som vazio, numa combinação de desprezo e diversão. Ele nunca esteve do seu lado. Tudo o que você ama, sua vida, é só um preconceito construído por ele. Não é verdade. A resposta de Carlos foi rápida. Você manipulou tudo, Clara. Nunca quis ser sua amiga de verdade. A acusação percutiu no ar. As outras pessoas no salão começaram a falar, as vozes se levantando em um murmúrio insistentemente crescente. E você, Lúcia, está no centro de tudo isso. Clara gritou, a frustração transparecendo. Você é a única que pode decidir o futuro. E se não me ajudar, você mesma será a responsável pelo que acontecerá. A afirmação fez a pressão crescer entre os presentes. A visão de Lúcia começou a girar, e ela percebeu que as paredes do salão pareciam se aproximar, como se o espaço estivesse encolhendo. O que querem de mim? A voz dela tremia, impelida pela urgência.
Você está destinada a tomar uma decisão. Clara deu um passo à frente, a presença dela iluminada como se estivesse em um palco. Nós temos um legado para cumprir. Algo que foi deixado por Augusto. Você é a herdeira desse poder. Nessa hora, uma onda de choque a atravessou. O quê? Um legado? Tudo o que pensava ser verdade agora estava se desfazendo. Você está mentindo. Não, é verdade. Clara insistiu, escandalosamente certa. É por isso que eles querem você aqui, para que você assuma seu lugar. Os murmúrios se intensificaram e Lúcia olhou ao redor, a angústia a sufocando. O que era esse poder? E quem eram eles? Sua mente girava enquanto a confusão ameaçava consumir aquilo que restava de sua sanidade. E então, tudo e todos mudaram. De repente, as luzes do salão começaram a piscar, como um estalar de uma explosão, e a atmosfera ficou eletricamente tensa. Não! Carlos gritou, apressando-se em direção a Lúcia. Mas algo começou a se formar no centro do salão. Uma sombra enorme, uma figura que parecia buscar se materializar. Chegou a hora. A figura gritou, enquanto o ar ao redor deles vibrava com intensidade. Lúcia não podia acreditar nos olhos. Era Augusto, mas não como ela o lembrava. Uma versão dele, marcada por uma presença sombrial e um poder que ressoava ao redor. Vamos descobrir se você é realmente digna do legado. A sala explodiu em caos. Os rostos que ela conhecia estavam em choque e as verdadeiras intenções se revelavam nas sombras. O que era isso? Que teste aguardava Lúcia? Qual destino a esperava? E à medida que tudo começava a se desmantelar, a única certeza que ela tinha era que a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a figura de Augusto crescia diante dela, Lúcia se sentia paralisada. O semblante dele mesava um prazer maligno. Chegou a hora de você escolher, ele disse em um tom suave, mas cortante. Ao seu redor, você tem amigos e inimigos. Agora você entenderá o que significa realmente estar no centro do jogo. Carlos, ao seu lado, olhou rapidamente para Lúcia, seu rosto angustiado. Não escute ele, Lúcia. Ele quer te manipular. Ele tentava se aproximar, mas os outros homens se moveram para bloquear seu caminho. A tensão era palpável. Você já viu o que o poder pode fazer, Lúcia. Você sempre teve um potencial que não percebeu, disse Clara, com um sorrisinho nos lábios. Havia uma frieza em seus olhos. Ele quer que você escolha entre nós, e só um de nós sobreviverá a isso. Isso não é verdade. Você está mentindo. Lúcia gritou, sua voz ecoando alto no salão. Mas enquanto as palavras saíam, uma sensação de desespero começou a invadir seu coração. Como ela realmente poderia saber em quem confiar? Naquele momento, o ambiente ao redor começou a ficar instável. A luz oscilava, a atmosfera mudava de carga. Uma forte corrente elétrica parecia zapear pelo chão. Lúcia sentia a própria pele arrepiar, como se o salão estivesse respirando. Como se algo grande estivesse prestes a acontecer. E então, uma explosão. A porta do salão foi arrombada com violência, e com ela, um grupo de pessoas entrou desesperadamente. Mas não eram mais os homens que geravam tanto medo. Eram os pais de Lúcia, vivos. Ela não podia crer no que seus olhos viam. Lúcia, sai agora! Sua mãe gritou, enquanto seu pai olhava para Clara com ódio.
Você não deveria estar aqui. É uma armadilha. Eles são todos parte disso, Carlos declarou com a voz elevada. Lúcia piscou, confusa. Estava tudo tão rápido, tão insano, que cada palavra parecia girar em um vórtice de confusão. E, em um segundo, o mundo dela virou de ponta cabeça. Seu pai avançou para frente, direto em direção a Augusto. Você não pode ter a nossa filha, ele gritou. Mas o que aconteceu em seguida não era esperado. Augusto sorriu e, num movimento rápido, estendeu a mão, prendendo o pai de Lúcia com uma força sobrenatural. Um grito de dor ressoou na sala. O chão se encheu de murmúrios, enquanto todos observavam, horrorizados, enquanto Lúcia via seu pai sendo jogado contra a parede, como uma força que desafiava as leis da física. Parem! Lúcia gritou, mas a voz dela se perdeu na tensão do momento. E então ela percebeu. A verdade não é sobre mim. Seus olhos estavam arregalados ao entender. Vocês, todos vocês, são parte de algo maior. As palavras escaparam de seus lábios como uma revelação. O choque se misturava à dor, criando um nó em sua garganta. Lúcia, não se expresse! Carlos pediu, mas uma força interna parecia tomar conta dela. Clara, então, soltou uma risada fria. Bem, Lúcia. Parece que está começando a entender que está no cruzamento de um legado que nunca quis aceitar. Apenas espere, gritou Lúcia, e com um impulso de coragem, ela sentiu a energia pulsar em suas veias. Eu não sou uma peça de xadrez. Eu sou a rainha. As paredes ao redor começaram a brilhar e Lúcia se viu experimentando uma onda de poder a envolver. Havia algo antigo despertando dentro dela, algo que conectava todas as peças dessa trama terrível. Se você está no controle do jogo, então eu irei jogá-lo do meu jeito. As palavras saíram de sua boca como um grito de guerra. Mas antes que a batalha pudesse realmente começar, tudo escureceu. A luz ofuscante a cercou e, com um zumbido ensurdecedor, Lúcia desapareceu. E o que aconteceu a seguir seria apenas o começo de uma nova realidade. Uma que questionaria tudo o que ela conhecia e a levaria a enfrentar verdades muito mais sombrias do que poderia imaginar. Onde estava? O que significaria isso para todos eles? As perguntas queimavam em sua mente enquanto a escuridão a envolvia novamente. E Lúcia sentia que a verdadeira luta ainda estava por vir. A escuridão envolvia Lúcia, enquanto ela se sentia puxada para um abismo sem fundo. As lembranças da cozinha, do confronto com Augusto, tudo desapareceu como um pesadelo fugaz. E de repente, ela se viu em um lugar diferente. Um espaço vasto, brilhante, como se a luz tivesse tomado conta de cada centímetro ao seu redor. As paredes eram de um branco brilhante, quase ofuscante. Lúcia piscou, tentando se acostumar à nova realidade. Lúcia! A voz de Carlos ecoou, e Lúcia olhou ao redor. Ele estava ali, mas sem a presença dos outros. Era só eles agora. Você precisa recuar. Isso é muito maior do que você imagina. Mas quando ela olhou de volta, Clara surgiu ao lado de Carlos. Seus olhos estavam cheios de algo que Lúcia não conseguia identificar. Você não pode confiar nele, disse Clara, com uma ferocidade sobressalente em sua voz. Ele quer te manipular. Manipular? Eu sou o único que está tentando proteger você, Lúcia. Carlos rebateu, os olhos cheios de urgência. É a Clara que tem planos sinistros aqui. Você ama seu legado, e isso pode custar a sua vida. As emoções dentro de Lúcia eram um emaranhado de confusão e raiva. O coração acelerou.
E o que você tem a dizer sobre o que Augusto fez? Ou sobre o que Clara estava tramando? A sua voz transbordava dor e incerteza. Clara abriu um sorriso frio. Você ainda não entendeu. Augusto era apenas uma peça no nosso jogo. Ele só queria controle e poder. Mas isso não nos pertencia. Seu pai e sua mãe, eles... Você não faz ideia do que sabiam? A revelação cortou Lúcia como uma faca. O quê? O que meus pais têm a ver com tudo isso? O nó em sua garganta cresceu, quase a impedindo de respirar. A verdade a assombrava. O desespero era palatável. Carlos interveio. Ignora, Lúcia. Ela está levando você para o lado errado. O que você realmente precisa saber. Ele foi interrompido por uma tremenda explosão de luz. Uma energia que rompeu como uma onda. E em piscar de olhos, Lúcia se viu de volta à cozinha. Como se nada tivesse acontecido. Os gritos ecoavam. Os homens estavam novamente em pé, com expressões de raiva e confusão. Sua mãe estava ali. Mas não apenas isso. Ao lado dela estava o Augusto. Lúcia gritou, seu coração parando. Você tá vivo! A revelação foi um soco no estômago. Ele olhava para ela com um sorriso satisfeito. Eu sempre estive, Lúcia. Carlos exclamou. Isso não faz sentido. A expressão dele estava misturada entre raiva e incredulidade. Você não pode estar fazendo isso. Ah, mas eu estou. Augusto respondeu, movendo-se lentamente para se aproximar. Lúcia, você precisa entender que tudo isso é parte de um plano. O legado, as alianças, tudo que você pensou que era real. Lúcia estava entre duas verdades, desmoronando por dentro. O passado repleto de dor, as memórias queridas, tudo estava desmoronando. O que você fez com os meus pais? Perguntou, o tremor na voz denunciando sua fragilidade. A verdade é que eles não queriam ser salvos. Eles aceitavam que seu destino estava selado. E você, Lúcia, fazendo parte disso, você tem o poder de decidir como isso termina. O olhar dele era um mar de frieza e controle. A realidade que Lúcia conhecia estava se fragmentando, revelando fissuras de desespero e traição. Não, você não pode me dizer isso! As palavras saíram como um grito, e ao mesmo tempo, um clarão de luz cortou o espaço, iluminando o caminho adiante. E então, uma nova figura apareceu. Uma mulher de cabelos compridos e escuros, a pele pálida em contraste com o brilho ao seu redor. Havia algo sobrenatural nela. Quando ela se virou para Lúcia, os olhos eram profundos e enigmáticos. Você ainda não compreendeu, Lúcia. É hora de decidir. Você ficará do lado da verdade ou se tornará parte da maior mentira que já existiu? A pergunta pairou no ar como uma espada afiada. O que isso realmente significava? E nesta confusão de relacionamentos quebrados e segredos devastadores, Lúcia percebeu que sua decisão não seria apenas sobre ela. Os olhares de Carlos, Clara e Augusto se cruzaram, todos cheios de promessas e perigos. Mas a questão permanecia. Quem era verdadeiramente amigo e quem a tinha manipulado? Quais segredos ainda estavam escondidos? Enquanto essas dúvidas fervilhavam, Lúcia percebeu que a batalha estava apenas começando e uma escolha seria feita. Lúcia olhou ao redor, confusa e apavorada. Estava cercada por Augusto, Clara, Carlos e os rostos familiares que agora se tornavam ameaçadores. A sala parecia um palco. Todos esperavam um sinal. Um movimento que desencadeasse a tempestade. No fundo, tudo isso é uma escolha, disse Augusto, com um sorriso frio.
A luz refletia em seus olhos como se algo sombrio estivesse prestes a engolir tudo ao seu redor. Você, Lúcia, é a única que pode decidir como isso termina. Decidir? Lúcia gritou, a raiva fervendo dentro dela. Eu não quero participar disso. Quero a verdade. Clara deu um passo à frente, o sorriso desaparecendo. A verdade? Você está cercada por mentiras, e eu sou a única que pode te mostrar o caminho. A tensão era tão intensa que era quase palpável, como eletricidade no ar. Carlos, por sua vez, gritou: Não ouça! Lúcia, eles vão te manipular. Você precisa se libertar. Mas como? Lúcia perguntou desesperada. Como posso confiar em você se não sei o que é verdade? Nesse momento, a sala começou a tremer. As paredes pulsavam com a energia das emoções e as sombras se estendiam como serpentes. Lúcia sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? É o legado que está acordando. Augusto respondeu, sua voz profunda reverberando no ar. Você não pode escapar. Precisa aceitar e fazer sua escolha. As palavras pareciam um eco, e Lúcia percebeu que precisava agir. Se isso é um jogo, então que jogo é esse? Por que vocês estão se digladiando por mim? Ela olhou nos olhos de Carlos, sentindo uma conexão que não podia negar. Se existe um legado, então me diga quem eu realmente sou. A figura de Clara tornou-se nebulosa e a tensão aumentava. Você é a ligação entre passados e futuros, Lúcia. A chave que decidirá nosso destino. Então, como se em resposta às suas palavras, um clarão de luz surgiu, iluminando a sala. Era uma luz intensa, quase mágica. A presença dela pareceria vibrar, como uma promessa de revelações. Chegou a hora de você escolher. Da figura desconhecida ecoou em sua mente, e o espaço brilhou com possibilidades, como se o próprio universo estivesse em suas mãos. Lúcia olhou para todos ao seu redor. O olhar de Carlos estava repleto de esperança, enquanto Clara parecia uma sombra de quem foi. E Augusto, com seu sorriso maligno, era a representação de um pesadelo. A escolha é sua, Lúcia. O poder está dentro de você. Com um impulso inesperado, Lúcia levantou a cabeça. Eu não serei uma peça em seu jogo. Não quero ser parte do que vocês querem que eu seja. Sua voz ressoou forte e a luz começou a envolver seu corpo. O que você fará agora? Perguntou Clara, quase aflita. Eu escolho ser livre, Lúcia respondeu, e em um movimento dramático, a luz se expandiu, iluminando a sala inteira. Um vento forte soprava, fazendo os cabelos dela dançarem. Lúcia sentiu uma conexão forte com tudo ao seu redor, uma energia a fluir em suas veias, como se a vida estivesse gritando para ela. E então, no meio do turbilhão, tudo aconteceu. O espaço ao seu redor começou a se desfazer, e Lúcia sentiu seu coração acelerar. A luz ao seu redor tornou-se um turbilhão, puxando e empurrando, transformando tudo em espíritos, sombras e lembranças. E quando a realidade se reformatou, Lúcia se viu em pé em um campo florido, o sol brilhando intensamente. O peso do que havia deixado para trás estava ali, mas a sensação de liberdade a envolvia. E enquanto olhava ao redor, imagens de todos que amava passaram por sua mente.
mas uma dúvida cravada em seu coração. O legado estava realmente acabado? O que seria do futuro, agora que ela se recusou a ser parte do jogo? As perguntas pairavam em sua mente, mas uma certeza brotava ali. Neste momento, Lúcia sorriu. Ela havia escolhido, e mais importante, se libertado. O futuro era incerto, mas ela era livre para moldá-lo. Então, de repente, uma voz ecoou no vento, sussurrando promessas de novas aventuras. E assim, a história chega ao fim, mas a jornada de Lúcia está apenas começando. Não deixe de nos acompanhar. Ei, você não pode esquecer de fazer algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo mais conteúdo. Não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Faça isso agora.